Então, o nosso propósito hoje é falar sobre restaurações adesivas cerâmicas e falar hoje sobre o protocolo estético que nós utilizamos, né, para trabalhar com restaurações adesivas cerâmicas, ok? Então, esses critérios estéticos, agora mesmo nós estávamos fazendo um caso clínico e que nós tivemos que mudar toda uma provisória da região anterior, porque ficou um pouquinho fora de posicionamento, um pouquinho fora de estética e tal, e aí eu tenho que entender desses critérios de estética para o desenvolvimento da guia anterior, porque se eu não entender desses critérios, eu não consigo mensurar aquilo que eu tenho que fazer clinicamente. Então, esses critérios estéticos, né, para o desenvolvimento da guia anterior, nós utilizamos em N situações clínicas na nossa rotina diária. Por exemplo, serve para eu avaliar o trabalho que vem de um técnico, né? Quando eu recebo o enceramento diagnóstico ou recebo o projeto digital, para eu ter essa avaliação 3D do meu caso ou avaliar o enceramento diagnóstico. Quando eu faço o mockup estético, né, eu bato o olho, eu tenho que saber comunicar com o meu técnico, o meu cliente, aquilo que pode ser melhorado, correto? Quando eu recebo um trabalho cerâmico, né, uma restauração, uma reabilitação, para eu saber se essa reabilitação foi feito de acordo com o meu mockup estético, que foi ensaiado e aprovado esteticamente para o meu cliente, os ajustes que eu tenho que fazer, quando eu tenho que cobrar do meu técnico, né, eu quero que melhore aqui, ali, assim, por diante, ok? Quando eu vou trabalhar com resinas compostas, quando eu vou manipular provisório, ou seja, em várias situações clínicas onde envolve a reabilitação da guia anterior, ok? Então, em todas essas situações, eu preciso entender desses critérios estéticos aí, ok? Deixa eu só mudar aqui um detalhezinho. Só um minuto. Beleza. Aqui eu estou vendo o meu vídeo aqui, que eu não estava vendo o meu vídeo, ok? Então, vamos lá. Então, em N situações clínicas, nós vamos utilizar desses conceitos estéticos, ok? Então, vamos lá. Quais conceitos são esses, né? Então, a gente chama de critérios estéticos para o desenvolvimento da guia anterior. Ó, eu tenho aqui vocês na minha tela. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Está tudo ok? Josi, eu precisaria que você abrisse um computador aqui e você visse... A Josi vai abrir um outro computador aqui. A Josi está aqui no celular, ao vivo, e a gente vai estar vendo aí esse feedback de vocês, ok? Então, vamos lá. Um pouquinho da minha formação, para quem não me conhece, está disponível aí nas mídias, tá? E aqui nós temos o nosso protocolo de trabalho, ok? Então, hoje, em que momento eu vou usar? Então, quando eu vou fazer o projeto estético, né? Vou ali, ó, fazer eu comunico com o laboratório para fazer o enceramento diagnóstico. Nós já mostramos o nosso protocolo fotográfico, falamos um pouquinho de oclusão, de critérios de oclusão ideal na aula passada. E para desenvolver esse projeto estético, né, nós vamos ter lá na frente uma aula sobre planejamento da guia anterior. Então, a gente começa com as proporções dos incisivos centrais, dos incisivos laterais, dos caninos superiores, de todos os dentes inferiores, e aí, de acordo com a dimensão vertical de oclusão do cliente, a gente vai desenvolver a guia anterior. Depois que eu tiver as proporções dentais de todos os dentes da guia anterior, eu vou posicionar esses dentes tridimensionalmente e aí eu vou dar uma personalização aonde nós vamos usar esses critérios que eu vou mostrar para vocês hoje, ok? Então, o objetivo básico, né, já no projeto diagnóstico, né, já no enceramento diagnóstico ou no projeto diagnóstico digital, a gente já usar esses critérios estéticos, certo? Então, ó, foi o que eu falei para vocês, né? Então, esse protocolo de trabalho nosso, ele tem todas essas fases que nós passamos aí, tá? Então, no projeto diagnóstico, a gente vai utilizar esses critérios. Então, todas as vezes que a gente vai organizar uma oclusão que está desorganizada, nós temos que necessariamente fazer um projeto diagnóstico, um enceramento diagnóstico. Então, em todas as situações onde nessa reabilitação envolver a guia anterior, a manipulação da guia anterior,
nós temos que trabalhar 100% com o enceramento diagnóstico ou com o projeto diagnóstico, com o projeto digital, certo? Então, o primeiro passo é desenvolver a guia anterior e depois desenvolver os dentes posteriores, ok? Então, a guia anterior, ela é determinante da morfologia e da oclusão dos dentes posteriores. Então, assim como quando os primeiros dentes lá na criança estão nascendo, então, primeiro nascem os incisivos centrais, depois dentes inferiores, caninos, ou seja, primeiro se desenvolve a guia anterior, né, para depois desenvolver os dentes posteriores. Nas nossas reabilitações orais, nos nossos projetos, são assim também. Nós desenvolvemos primeiro a guia anterior e depois os dentes posteriores, ok? No desenvolvimento da guia anterior, nós vamos seguir essa sequência aí, ó, determinar o tamanho dos incisivos centrais superiores, né, proporção comprimento-largura. Nós vamos posicionar tridimensionalmente os incisivos centrais aqui na guia anterior. Quando a gente fala posicionamento tridimensional, nós estamos falando em posicionamento vestíbulo-lingual, em posicionamento mesiodistal e em posicionamento inciso-cervical, ok? Então, isso nós chamamos de posicionamento tridimensional. Então, determinada a posição dos incisivos centrais, nós vamos determinar o tamanho dos incisivos laterais, posicioná-los tridimensionalmente, superiores, né? Depois, determinar o tamanho dos caninos superiores, posicioná-los tridimensionalmente. Determinar o tamanho dos incisivos e caninos inferiores, posicioná-los tridimensionalmente. Dessa maneira, nós estamos estabelecendo a guia anterior, de acordo com a dimensão vertical do paciente, tá? Qual que seria o próximo passo? Personalizar a guia anterior, de acordo com a idade do paciente, o sexo, a personalidade e assim por diante. Ou seja, eu tenho que ter, não são todos os casos iguais, não são todos os casos que eu tenho um incisivo central superior com 8,5 de largura e 10,5 de comprimento, que ele tem o mesmo formato. Eu tenho dente triangular, eu tenho dente quadrado, eu tenho dente ovoide, eu tenho dente um pouco mais comprido, um pouco mais largo, ok? Então, esse checklist estético vai servir exatamente para nós personalizarmos a guia anterior, ok? E depois conferir a parte funcional, que é a parte dos critérios de oclusão ideal que nós vimos na aula passada, beleza? Então, nós temos basicamente, gente, 15 itens para personalizar essa guia anterior no que diz respeito à estética. O primeiro item é a linha média dental, que a gente vai ver lá na frente que ela tem que coincidir com a linha média facial. A linha dos incisivos, que é o plano dos incisivos ou o plano oclusal, que tem que ser paralelo a uma linha horizontal da face, que a linha horizontal de maior referência é a linha bipupilar, certo? Nós temos outras linhas horizontais. Depois o zênite gengival, que é o ponto mais alto da gengiva. Então, normalmente o zênite é voltado para distal. O eixo dental dos dentes, que é uma linha que passa pela raiz dos dentes e pela aresta transversal no meio da coroa, determinando o eixo dental. E nós sabemos que todos os dentes superiores, anteriores, ou seja, o quadrante anterior superior, nós temos os dentes com eixo dental voltado para distal. Então, os dentes são ligeiramente inclinados para mesial, ok? Os níveis gengivais, a gente tem que ter uma equivalência, uma harmonia dos níveis gengivais, correto? O contato interproximal, que é o contato entre os dentes, né? Como que ele é entre os incisivos centrais, entre o incisivo lateral, central e lateral, e entre lateral e canino, correto? As ameias incisais, certo? Como elas devem ser. As ameias cervicais, correto? A gente sempre faz nessa sequência, ou nessa ordem, tá? Só um minuto. Até que tá rodando bem, né, Josi? Rodando bem que eu falo o programa aqui, gente, porque as primeiras aulas que nós demos, o Zoom não rodava direito, demorava, entendeu? Nós estamos acompanhando mais 2 computadores aqui, tá rodando super bem. Qualquer coisa, vocês mandam feedback aí que a Josi passa para mim, tá? Posição da borda incisal dos incisivos. Posição da borda incisal, certo? Posição aonde ela tem que ficar, né? Normalmente ela acompanha a curvatura do lábio inferior e toca na linha seco molhado do lábio inferior. Configuração da ponta incisal. Como deve ser a ponta dos incisivos centrais? É um pouquinho maior do que dos laterais? A gente vai usar uma dominância de centrais
Ou nós vamos usar o sorriso John Wayne, tudo reto? Qual que é a tendência da moda hoje? Dominância de centrais. A curva do sorriso, acompanhando a curvatura do lábio inferior. O corredor bucal, que é como se fosse um corredor entre a vestibular dos dentes posteriores e superiores e a bochecha. Né? A gente vê um corredor, correto? A morfologia, as proporções e a forma básica dos dentes anteriores. Também é um critério estético. Gente, cor, textura e brilho superficial dos dentes anteriores. E a guia anterior, né? Como que a gente maneja essa guia anterior, ou seja, a desoclusão direita, a desoclusão esquerda e a protrusiva. E a gente criar uma discreta assimetria. Então, as nossas metades, elas não são iguais. Então, na natureza, certo? A metade direita não é igual à metade esquerda. E nos dentes é assim também. Se a gente pegar uma amostragem de 1000 pacientes, a gente vai ver que nenhum, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Só que a gente, né, nós dentistas, somos obrigados a fazer o negócio mais ou menos igual. Mas criar uma ligeira discrepância, uma ligeira desarmonia que fica mais natural. Ok? Vamos lá, então. Vamos ver todos esses itens agora detalhadamente. Então, a linha média dental. Qual que é a regra da linha média dental? Então, nós sabemos que a linha média dental tem que coincidir com a linha média facial, beleza? Então, quando eu determino a proporção dos dois incisivos centrais, proporção comprimento, largura, então, determinei a morfologia dos dois centrais, correto? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que posicioná-los tridimensionalmente na face. No sentido mesiodistal, no sentido látero-lateral, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha média dos incisivos centrais, que é a linha média dental, e coincidir com a linha média facial. Só que nós sabemos que na natureza não são todas as situações clínicas que a gente, até mesmo nas nossas reabilitações orais, nós não conseguimos 100% dos casos coincidir a linha média dental com a linha média facial. Qual que é a tolerância? A tolerância é um desvio de 3 milímetros para a esquerda ou 3 milímetros para a direita, desde que a linha média esteja paralela com a linha média facial. Certo? Porque se eu tiver a linha média dental paralelo com a linha média facial mais inclinado, vai ficar feio. Correto? Então, admite-se, né, na acuidade visual, no olho humano, na distância social de 1 metro, de 91%, 98,2% da população, admite-se uma discrepância de 3 milímetros, ok? A linha dos incisivos ou o plano oclusal. Então, na face, nós temos várias linhas horizontais de referência. A linha do cabelo, a linha da sobrancelha ou linha ofríaca, a linha interpupilar, a linha interalar ou da base do nariz, a linha da comissura labial e a linha do mento aqui embaixo, ok? Então, dessas linhas horizontais, qual a que se permanece mais estável com o envelhecimento da face? A linha interpupilar. Eu sempre brinco nas minhas aulas, se a gente fosse reabilitar o Severo, aquele político, aí a gente caía do cavalo, né? Porque ele tem um olho diferente do outro, correto? Né, pessoal aí, o Arminho do pessoal aí de Brasília, né? Então, gente, a linha interpupilar é a linha horizontal de maior referência. Então, nós deixamos o plano oclusal, né? A linha dos incisivos paralelo com a linha interpupilar. E no plano lateral, o plano oclusal paralelo com o plano de Camper, correto? Então, essa é a referência do alinhamento horizontal dos dentes, da linha dos incisivos e do plano oclusal, ok? O zênite gengival. O zênite gengival é o ponto mais alto gengival, é o ponto mais alto da gengiva. Então, se a gente normalmente marcar o ponto mais alto, ele deveria ser ligeiramente direcionado para a distal, tá vendo aqui, ó? Então, se a gente marcar a linha alta de todos os dentes, né, a linha alta gengival, ela é ligeiramente voltada para a distal, que a gente chama de zênite gengival. Então, esse é o padrão de normalidade, ok? O eixo dental. Então, se eu passar uma linha pela raiz do meu dente, pelo zênite, eu vou perceber que eu vou ter alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Então, o eixo dental, ele vai passar pelo centro da raiz do dente, do incisivo central aqui no caso, pelo zênite, o ponto mais alto da gengiva,
E aqui no dente, pela aresta transversal, que é uma aresta que divide o dente ao meio, mas não divide rigorosamente ao meio. Ela divide de maneira inclinada. Então, se eu ver o zênite, né, o eixo dental de todos os dentes anteriores, superiores, a gente vai perceber que esses dentes têm o eixo inclinado para mesial e o zênite voltado para distal. Ok? Então, esse é o padrão de normalidade. Ok? Certo? Então, aqui a gente pode ver, ó, nessa situação clínica, o eixo, né, o eixo dental do dente 12 estava voltado para a distal, tá vendo? Não estava inclinado. Então, na reabilitação do paciente, nós demos uma ilusão de ótica de que esse eixo ficasse na posição correta, ok? Então, vamos lá. Os níveis gengivais. Então, se a gente olhar os dentes anteriores, ó, se a gente olhar os dentes anteriores e superiores, nós vamos perceber que os caninos e os incisivos centrais têm uma disposição mais superior e o incisivo lateral uma disposição do zênite um pouquinho mais inferior. De tal maneira que se nós traçarmos uma linha do central ao canino, ó, do canino ao central, e depois do canino ao lateral e do lateral ao central, nós vamos ter uma configuração ou uma disposição trípode, um triângulo aqui, ó. Ou seja, se a gente olhar os níveis gengivais dos dentes anteriores e superiores, o incisivo lateral é ligeiramente mais para inferior, é mais para incisal, ok? Então, nós vamos ter uma figura dessa maneira, disposição trípode, ó. Correto? Beleza? Maravilha. O contato interproximal. Como tem que ser o contato interproximal? Então, a gente vai perceber que o contato interproximal entre os incisivos centrais, ele é basicamente 3/4 dessa posição aqui, ó, certo? E à medida que eu vou para os dentes posteriores, eu vou diminuindo esse contato interproximal. Então, o contato interproximal entre os incisivos centrais é de um tamanho, entre o incisivo central e lateral é um pouquinho menor, e entre o lateral e o canino é um pouco menor ainda. Ou seja, o contato interproximal ele vai diminuindo para a proximal, ok? Para os dentes posteriores. Maravilha? Ó, tá? Os ângulos intercisais. Então, assim como o contato interdental vai diminuindo para a distal, para os posteriores, as ameias incisais elas vão aumentando para a distal ou aumentando para os dentes posteriores. É óbvio, né? Então, se eu tenho aqui um contato, uma ameia incisal um pouco menor, consequentemente, eu tenho um ponto de contato maior. Se a meia incisal vai aumentando para a posterior, para a distal, o ponto de contato vai diminuindo. Então, a gente diz cientificamente, tudo bem? Que o ponto de contato, né, que a meia incisal entre os incisivos centrais é exatamente 1/4 do ponto de contato. A meia incisal entre o central e o lateral é 1/3 do ponto de contato. E a meia incisal entre o lateral e o canino é 1/4 do ponto de contato. Então, nós vamos ter uma configuração desta maneira. Ó. 1/4 do ponto de contato, vai aumentando 1/3 do ponto de contato, aumenta um pouquinho, metade do ponto de contato. Então, à medida que o contato interproximal, né, interdental, vai diminuindo para a distal, para os posteriores, a meia incisal vai aumentando. Então, na literatura, a gente diz que entre os centrais eu tenho um contato de V invertido estreito, entre o central e o lateral, V invertido assimétrico, e entre o lateral e o canino, V invertido amplo. É óbvio que quanto mais jovem o paciente, mais próximo dessa regra eu tenho. E quanto mais velho o paciente, pelo desgaste incisal, menor eu tenho a proximidade com essa regra. É óbvio que se eu for fazer uma reabilitação oral, eu tinha um professor, que eu não vou citar o nome, que ele falava assim, ó, eu acho engraçado, o dentista vai reabilitar o paciente, ele tem que reabilitar o paciente com dente velho de acordo com a idade do paciente. Nenhum paciente vai fazer cirurgia plástica, vai colocar silicone de mama e fala assim, ó, você põe um seio para mim
de 80 anos. Você entendeu? Então, assim, você tem que dialogar com o seu cliente para saber o que ele quer, explicar isso aí. Então, eu discuto com o meu paciente como que ele quer a textura, se ele quer uma textura sem textura no dente, se ele quer uma textura moderada, se ele quer uma textura média ou se ele quer uma textura forçada. Beleza? E as ameias incisais também. Se ele quer a meia incisal de jovem, é uma meia incisal intermediária ou de idoso. Gente, eu não conheço nenhum paciente, eu não reabilitei nenhum paciente com 60, 65, 70 anos que falou para mim assim, ó, eu quero que você ponha um dente velho para mim. Então, todos eu dou uma caracterizada na incisal. É óbvio, né, que assim, para ficar o mais natural possível. Então, a gente segue basicamente essas regras aí, tá? As ameias cervicais, tá? A meia cervical, gente, é exatamente o espaço preenchido pela papila. Então, se eu tiver um dente triangular e o paciente tiver um problema periodontal e essa meia incisal, né, essa meia cervical, desculpem, não for preenchido por papila, eu vou ter um black space ou um fundo negro que vai ficar antiestético, ok? Então, idealmente, né, eu tenho dentes triangulares, dentes ovoides ou retangulares ou arredondado e dentes quadrados. O dente quadrado é mais fácil de eu ter essa meia cervical preenchida por papila, e assim como o dente triangular eu tenho maior dificuldade. É óbvio que às vezes eu pego um paciente com rosto triangular, certo? Eu pego um paciente com rosto triangular que o dente dele tem que ser triangular. Só que o paciente tem um problema periodontal. Como é que eu faço um dente triangular num paciente que não tem papila? Então, eu vou fazer um dente quadrado nesse paciente, certo? Para diminuir essa meia cervical, para eu ter chance de não ter o black space. E aí, trabalhando com a área de sombra e área de espelho, eu diminuo a área de espelho para ficar mais triangular e aumento a área de sombra para preencher a meia cervical. Eu vou mostrar lá na frente como é que se faz isso. Beleza? Posição da borda incisal, o 9º item, certo? Então, a posição da borda incisal ela é extremamente importante no posicionamento tridimensional dos dentes da guia anterior. Então, nós sabemos que no posicionamento mesodistal, esse dente toca na linha seco-molhada do lábio inferior, certo? E num plano frontal, esse posicionamento da borda incisal de todos os dentes anteriores acompanha a curvatura do lábio inferior. Beleza? Então, é muito importante a gente saber qual o critério estético nós vamos usar, correto? Configuração da ponta incisal. Hoje, nós usamos basicamente uma tendência estética que se chama dominância de centrais, que na definição científica é agradável configuração da ponta incisal em que os incisivos centrais se apresentam mais baixo que os laterais e caninos. Ok? Ok, gente? Então, a gente utiliza hoje essa dominância de centrais. Não só os dentes mais compridos, como também ligeiramente mais vestibularizados. O caso dessa paciente aí, ó, é uma paciente dentista. Além dela querer os dentes um pouco mais, ela quis um central um pouquinho maior que o outro, para dar exatamente o aspecto naturalidade. A gente tem que respeitar isso. Isso é cerâmica, tá? Certo? Então, em relação à configuração, a gente usa a dominância dos centrais. Curvatura do sorriso, né? Então, os dentes superiores anteriores, né, da bateria labial superior acompanham a curvatura do lábio inferior, correto? Pode ser numa distância pequena ou numa distância grande, mas acompanhando a curvatura dos dentes inferiores, correto? O corredor bucal é essa linha, como se fosse um corredor que tem entre a vestibular dos dentes superiores. O áudio aberto aí, está saindo na aula aqui. Aí eu tomo um banho, eu tô doida pra... Não, eu quero tomar um banho. Gente, vamos fechar o áudio de vocês aí, porque senão vocês não podem conversar em casa, tá? Não, eu entrei que eu tava com dó dele. Então vamos lá. Tá saindo áudio aí, não? Vai lá no caminho, vai. Então, ó, o corredor bucal, então, eu não posso ter um corredor bucal invadindo, né, os dentes superiores, né, posteriores invadindo o corredor bucal, e nem os dentes superiores muito para lingual, que fica um corredor bucal muito grande, ok? Então, quando eu olho o meu paciente frontal aqui, o que que eu vejo? Eu vejo os incisivos centrais superiores, os incisivos laterais
e a mesial dos caninos e a mesial dos dentes posteriores, correto? E eu enxergo um corredor bucal. Então, essa é uma disposição harmônica dos dentes, ok? Morfologia, proporções e forma básica dos dentes anteriores. Então, gente, às vezes eu tenho dois silos centrais com tamanhos diferentes, certo? E o paciente não quer fazer uma cirurgia plástica. Então, eu trabalhando com área de sombra e área de espelho, eu consigo deixar esses dentes num contato social de 1 metro, que a gente chama de estética de composição, na ideia de que eles têm os tamanhos iguais, ok? Então, trabalhando exatamente com essa morfologia dental, mesmo eles tendo proporções diferentes, tá? E aí nós vamos trabalhar com a forma básica desses dentes, né? As ameias incisais, as ameias cervicais, né? Aresta mesial, aresta distal, inclinação cervical, inclinação do terço incisal, sulco, desenvolvimento mesial distal, macrotexturas horizontais e verticais, microtexturas, certo? E aí eu vou personalizando o meu dente, mesmo que esses dentes tenham proporções, tamanhos e comprimentos diferentes, ok? Então, eu consigo trabalhar com o que a gente chama de área de sombra de espelho. Então, se eu olhar nessa foto aqui, em vermelho, aqui eu estou vendo, ó, área de sombra mesial do 11, área de sombra mesial do 21, área de sombra distal do 11, a área de sombra, quer dizer, é o contrário, né? Aqui é do 21, aqui é do 11. A área de sombra distal. Inclinação cervical, inclinação cervical. Então, assim, ó, às vezes eu tenho área de sombra diferente para que eu tenha o que me interessa, que é a área de espelho igual. Sulco desenvolvimento mesial igual ao sulco desenvolvimento mesial, sulco desenvolvimento distal, aresta e assim por diante. Ou seja, a parte visível do dente tem que ficar igual. Por isso que essa personalização do meu projeto e das minhas cerâmicas, elas são importantes, tá? E aí a gente brinca, né? Cor, textura, brilho superficial, certo? Então, por exemplo, a cor. Normalmente o paciente hoje na cor A3, ele chega no consultório, ele quer uma cor A1, Bleach 4, B1, certo? A gente tem que respeitar, dar a nossa opinião e respeitar a textura. Né? A textura, gente, ela é muito importante nas restaurações cerâmicas. Por que ela é importante? Porque no dente, com o passar dos anos, o paciente vai escovando, ele vai perdendo a textura original. Só que o esmalte dental, pela sua tensão superficial, ele tem a capacidade de manter uma molhabilidade ideal da vestibular e das outras regiões, mesmo sem textura. Molhabilidade essa que é extremamente importante para a articulação do lábio, para o deslizamento do lábio. E importante no desenvolvimento das funções, na deglutição, na fonação, principalmente pacientes que dependem da voz para sobreviver. E na cerâmica, se eu não tiver... A cerâmica, ela não tem a mesma tensão superficial do esmalte dental, portanto, a cerâmica não consegue manter a mesma molhabilidade. Vou trazer aqui para despedir. A cerâmica não tem a mesma molhabilidade do esmalte dental. Por isso que é importante que a gente faça texturas horizontais e verticais para que a saliva emposse no dente. Ela fique empossada. É igual você ter um piso de cerâmica liso e um piso de cerâmica com porosidades. Então, um piso de cerâmica com porosidade, ele vai manter. Quando você joga água, ele mantém. Mesmo que você passe um pano, ele fica a água lá. Ok? E o piso liso, não. Então, na cerâmica, é importante eu ter texturas para que eu mantenha a molhabilidade ideal e importantíssimo para que o paciente consiga manter as funções. Então, tem dentista que critica a gente, fala assim, não, o cara faz um dente floreado, cheio de textura, no dente natural não tem isso. Mas aí tem essa diferença científica entre o esmalte dental sem textura e a cerâmica sem textura, ok? Brilho, né? Brilho superficial. Tem alguns pacientes que necessitam um pouquinho mais de brilho, então o paciente, quanto maior a idade, menos textura e mais brilho, porque é a ação mecânica da escova, correto? A guia anterior, gente, depois que eu desenvolvi a parte estética, eu tenho que conferir a parte oclusal. Então, eu sempre falo nas minhas aulas que oclusão e estética andam de mãos dadas, andam juntos, ok? Andam de mãos dadas.
certo? Então, desenvolvi a parte estética, personalizei, corredor, comprimento, a meia incisal, ausente e tal. Aí eu confio a protrusiva, a lateralidade direita, a lateralidade esquerda. Eu tenho que conferir, certo? Então, eu tenho que conferir essas oclusões. Como é que, depois que eu fiz o trabalho, como é que está a protrusiva, como é que está a lateralidade direita, como é que está a lateralidade esquerda, ok? Eu tenho que conferir para saber se a minha oclusão está caminhando com a estética. E depois criar uma ligeira discrepância, como eu fiz nessa paciente, deixar um dente um pouquinho maior, às vezes um zente um pouquinho diferente, uma texturazinha um pouquinho diferente, ou seja, o dente 11 não é igual ao 21, nunca é, se a gente pegar a natureza não é igual, ok? Então, normalmente a gente cria essa ligeira discrepância entre o lado direito e o lado esquerdo, ok? Vou mostrar um caso para vocês, gente, ó. Por que eu tenho que saber esses critérios, tá? Então, ó, o protético, gente, ele dança de acordo com a música. Então, às vezes, nós recebemos um trabalho do técnico e a sua secretária fala assim, doutor, tá maravilhoso o trabalho. Beleza? Aí você põe no cliente, o cliente fala, nossa, doutor, ficou ótimo, ficou top. Gente, perfeito. Normalmente, quando a gente faz esse trabalho ótimo, a gente nem lembra que o protético existe. A gente bate no peito, tira foto com o paciente, beleza, tal. O problema é quando você recebe um trabalho do técnico e o trabalho não ficou bom, a sua secretária abre a caixa, balança a cabeça para você, você põe na boca do cliente, realmente não ficou bom, o cliente não gostou e você liga para o protético. Aí você lembra que existe protético, né? Ligou para o protético, ó, o trabalho não ficou bom. O protético, doutor, mas o que não ficou bom? Aí você não sabe falar para ele, não ficou bom, tem que mexer. Isso você não sabe. Então, esse checklist, esses 15 itens, serve exatamente para você checar. Ó, a linha média está certa? A linha média está certa. O plano oclusal está certo? Está certo. A proporção dos dentes está certa? As ameias incisais está certo? Os ends está certo? E aí você vai ver o que está errado. E você vai listando, ó, o dente 21, ele está mais, o eixo dental dele está mais para distal do que em relação ao 11. Então, o lugar que menos se aceita desaforo é entre o 11 e o 21, que são dentes homônimos, um próximo do outro. Entre os laterais, você aceita um pouquinho mais desaforo, entre os caninos um pouquinho mais. Então, quanto mais longe os dentes homônimos, maior é o desaforo que se aceita. Os dois centrais não se aceita muito desaforo por ser os dentes homônimos, que são um próximo do outro. Ok? Então, essa situação clínica aqui, ó. Nós fizemos todo o protocolo, encerramento diagnóstico e recebemos esse trabalho do técnico. Maravilha? E eu vi que esse trabalho não estava legal. Então, o que está errado aí? Ó, dente central com formato diferente, a meia incisal errada, eixo dental errado, certo? Proporção dental errada, o dente 11 está mais largo que o 21 está mais retangular que o 11, as arestas mesiais distais estão erradas, a área de espelho dos dentes está errado, certo? Gente, está tudo errado, correto? E você, aí, ó, eu ponho na boca do cliente, realmente está errado. Maravilha? Certo? E aí, o que nós fizemos? Nós pegamos, enceramos de novo e vamos... O técnico, quando vai fazer isso aqui, ó, ele tem que pegar a muralha do encerramento diagnóstico e ele tem que fazer rigorosamente a aplicação de cerâmica de acordo com a muralha do encerramento diagnóstico. E você tem que conferir isso quando chega, um dia antes. Certo? Então, tem que entender. Você pega o checklist estético, você vai checando do 1 até o 15º item. Se tiver tudo ok, você libera para marcar o paciente, para confirmar o paciente, senão você devolve para o técnico. Beleza? Então, gente, ó, nós pegamos o mesmo modelo do trabalho que veio e nós não fizemos nada, não moldei de novo, não fiz nada. E fiz todo o trabalho de novo. Ó. Reaplicamos cerâmica, primeira queima, demos todo o formato aí, ó, equilibrando as áreas, as ameias, né, as arestas dos dentes, as arestas mesiais, distais, inclinação cervical, inclinação incisal de todos os dentes, calibramos a área de espelho igual de todos os dentes, certo? Calibramos a área de sombra de todos os dentes, calibramos o sulco de desenvolvimento mesial e distal de todos os dentes homônimos, fizemos as macro texturas horizontais iguais de todos os dentes homônimos, fizemos as micro texturas e avaliamos de todos os ângulos. Então, para avaliar, eu avalio da vestibular para lingual, da cervical para incisal, da incisal para cervical, da mesial para distal, da distal para mesial, de todos os dentes. Então, eu tenho que avaliar de todos os ângulos, ó. Certo? Porque senão eu não sei se esse trabalho está bem feito. E o trabalho ficou assim, ó. Beleza? Então, olha só, o mesmo trabalho feito por dois técnicos diferentes. O mesmo trabalho
feito por dois profissionais, um que conhece o checklist estético, o outro que não conhece o checklist estético. Gente, eu sempre digo, o protético dança de acordo com a música. A música, se você colocar, ele dança. Então, a primeira vez que ele mandar o trabalho para você, se ele vê que você tem conhecimento científico, se ele falar, eu quero que você mexa na meia, o zende está errado, a meia cervical está errada, a proporção dental está errada, não está coincidindo com a curvatura do lábio inferior, não está... Cara, ele vai falar, porra, aquele cara manja pra caramba. Você entendeu? Então, eu estou dando aí de mão beijada para vocês os 15 itens, para vocês conferirem os trabalhos de vocês. Serve para resina composta, serve para uma série de detalhes. Ó. O mesmo trabalho, gente, feito por técnicas diferentes. Então, eu tenho que entender desses checklist de estética, tá? Passou um pouquinho do horário, tá? Que eu atrasei um pouquinho também, tá? Então, ó, vamos abrir o áudio de vocês agora, que eu vou abrir a perguntas, tá? Eu vou tirar aqui a aula da tela, beleza? Eu vou descompartilhar e nós vamos abrir a sala de aula, ok? Tá? Peraí, não estou conseguindo sair, Júlio. Deu branco aqui. Peraí, só. Aqui, ó. Já foi, já descompartilhei. Beleza? Ó, vou abrir a sala de aula aqui agora. Ó, quantas pessoas tem aí. Vamos abrir o áudio de vocês aí. Ó, tem 18 pessoas. Vilma, Telmo, Keller, Juliana, Coeli, Jair Nunes, Iva, Isabel, Joaquim, iPhone, Giacomini, Fernanda, Marcato, Felipe, Elaine, Bianca Madureira, Adriana e eu que vos falo. Vamos lá, então. Abrir aqui a sala de aula. Tá aberto. Vamos lá, vamos fazer as perguntas. Quem tem alguma pergunta a fazer? Se ninguém tiver, eu faço pergunta, hein? Vamos lá, galera. Quem tem alguma pergunta a fazer sobre o tema? Vocês entenderam dentro do protocolo de trabalho lá a importância do checklist estético, gente? Vocês entenderam? Quem quer falar alguma coisa aí? Oi, Olavo. Oi, Bianca, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo em ordem. Estava trabalhando Então, até tá agora, bom. almoçando ainda. Estou vendo aí que você está até se hidratando mais que o normal. Sim, tem que beber água. Deixa eu te falar. Mais que o normal, não. O dentista não bebe água, né? Porque não... É sempre a mesma conversa. Todo dentista não bebe muita água, tem que parar para ir no banheiro. A gente tem que aprender a beber água. Acho que a carne hoje estava meio salgada, hein? Nem almocei ainda. Deixa eu te falar uma tem coisa. outro colega aí, quem que é? Elaine Stone, que está fazendo pergunta? Eu já respondo, tá, Elaine? Quem quiser mandar pergunta, a Josi, que as meninas estão abertas aí, mandem as perguntas que eu respondo, tá? Quem quiser fazer a pergunta verbalmente aí, faça. Quem não quiser, escreve aí que a gente responde também. Vamos lá, Bianca. Paciente com mais idade, cerca de 70 anos, 65, 70 anos. Reabilitação de canino a canino. Dentes de coloração um pouco mais escura, na média do A4. Quando a gente vai fazer essa reabilitação, eu devo deixar em aberto para ele? Ou sugiro logo um dente com características de uma pessoa mais jovem? Você quer deixar aberto em relação à cor ou à personalização? Os dois. Os dois. Por exemplo, se eu vou fazer só de canino a canino, não sei se eu entendi a sua pergunta, você vai reabilitar só de canino a canino? Isso. Então, aí de canino a canino, primeiro, em relação à cor, eu tenho que seguir a cor dos outros dentes, senão fica feio, senão fica corintiano, fica branco e preto. Então, tem que seguir a cor que ele tem. A gente só manipula a cor quando, num caso, igual a sua reabilitação, que a gente faz tudo, entendeu? Aí eu consigo manipular. Em relação à personalização de ameia, tá? Eu tenho que seguir o padrão que ele tem também. Beleza? Não posso inventar muito, senão vai ficar estranho. Não pode, você tem que seguir o padrão que ele tem. Por isso que a estética de composição é dar um novo arranjo em toda a composição. O que é toda a composição? Você faz uma foto do paciente sorrindo frontal e lateral, beleza? Aonde a amplitude do sorriso dele mostrasse, até segundo pré ou até molar, a gente reabilita se eu quero mexer na composição, beleza? Certo? Então, isso é estética de composição, né? Agora, tem muitas situações clínicas que a gente é obrigado a fazer só os centrais ou de canino a canino, entendeu? Então, seria assim, uma composição intermediária
e quando é só os desenvolvimentos centrais é outro conceito estético. Aí é estética de mimetismo, correto? Mas legal a pergunta. Bianca, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, tem que discutir com o cliente e tal, mas assim, basicamente não dá para você mexer muito quando você faz só de canino a canino, quando você faz parcial. Eu sugeri para ele, eu sugeri para o paciente reabilitar mais dentes, porque a linha de sorriso dele vai até segundo pré. Mas eu acho que por questões financeiras ele se manteve até canino. Mas eu estou percebendo que vai ficar muito legal até canino e depois ele vai querer aumentar. Aí é por condições financeiras. Aí o cara chega de SW4 no seu consultório e tem 10 mil cabeças de boi, né? Aí fala, não posso. Mas a gente tem que... A gente tem que, vamos dizer assim. Sim. Mas aí é muito importante no planejamento, você fala assim, olha, se eu fizer até molar, eu consigo resolver 95% do seu caso. Se eu fizer de canino a canino, eu consigo resolver só 75%, 80%. Então, tudo tem que ser muito bem combinado no planejamento. Tem situações que eu consigo fazer parcial, tem situações que eu não consigo. Eu nem dou essa opção para o paciente. O seu caso é de tal, tal. Não, é de molar a molar. Eu já mas eu posso fazer de canino a canino e depois, se ele não ficar feliz com o restante, eu reabilito o restante, não posso? Pode fazer. Beleza. Só que aí você não vai conseguir manter, aí você vai ter que manter a cor, né? Não, eu estou dizendo assim, porque eu vou até a canino, aí se depois ele falar, Bianca, a gente podia fazer o restante. Por ser bateria posterior, eu vou ter menos exigência estética, correto? Sem dúvida. Só que tem casos e casos, viu, Bianca? Tem situações que eu consigo fazer assim e tem situações que eu não consigo. Você só mexendo na composição toda para você dar um novo arranjo para o paciente, tá? Então, isso aí não pode ser regra, tá? Falou, obrigada, Olá. Os casos, assim, eu tenho uma aula de reabilitação complexa, que é reabilitação de baixa complexidade, de média complexidade e de alta complexidade. Então, eu diria para você que nas reabilitações de baixa complexidade, eu consigo fazer isso. De média para alta, talvez não. Aí depende do grau de exigência do paciente também, tá? Só para mim ter uma noção, a minha reabilitação foi de média, correto? A sua foi de baixa complexidade, média para baixa. Média para baixa. Média para baixa. Beleza, só para mim ter uma noção assim de grau de dificuldade. Sim. Falou, brigadão. Depois a gente vai... Eu tenho uma aula aí que tá até no site lá, que é comparando essas reabilitações de complexidade aí, tá? Aí fala média, baixa, tal, fala lá, tá? Se quiser acessar aí, entra no meu site lá. Tá bom? Vou responder a pergunta agora da Elaine Stone, né, Josi? O que ela perguntou? Ela fez um passamento na SOCAD para não ter tanta diferença no formato dos dentes. Você também faz isso na SOCAD? Sim, perfeito, Elaine Stone. A Elaine é de onde? Fala para a Josi aí de onde você é. Elaine, a gente faz o planejamento, eu tenho um menino aqui, como que eu trabalho, né? Eu trabalho no sistema Full Digital, eu tenho o sistema Connect, eu tenho eu tenho dois scanners, né? Eu tenho a Blicken e a Omnican. Então, eu consigo trabalhar fazendo o desenho na Sirona, aqui no software da Sirona, mas hoje, basicamente, eu trabalho com o sistema Connect, a nova Mutum. Eu trabalho no sistema Connect, né? Então, eu escaneio os casos unitrários, mimetismo, dente, 1, 2 dentes, a gente desenha aqui mesmo. Mando para a minha máquina, aqui para o meu laboratório de desenho. Se não, eu mando para o Gabriel, que é o menino que trabalhava com a gente, que faz no Exocad. Então, ele desenha no Exocad, beleza? Faz o projeto digital no Exocad, eu faço um ensaio estético, beleza? A partir do momento que eu aprovei o ensaio estético, não mudei nada, eu simplesmente espelho para o trabalho definitivo, eu consigo manter essa previsibilidade estética e funcional inicial através do digital. E, infelizmente, não é todo mundo que tem o digital. Agora mesmo, eu vou publicar aí, Elaine, uma reabilitação bimaxilar que nós fizemos. Nós ficamos, há 10 dias atrás, eu escaneei superior e inferior com implante digital, tudo misturado, tudo digital, certo? Com vários implantes, várias marcas. E instalamos hoje. Começamos 9h30, terminamos agora quase 3 horas. Beleza? Instalamos todo o trabalho, nós documentamos tudo, como é que se faz os índices certinho e tal, e a gente vai fazer um filmezinho, depois eu vou publicar isso aí, tá bom? Você tem o Itero scanner, né? Top! Aí você escaneia no Itero, manda, aí você mesmo desenha no Exocad ou você terceiriza para alguém, tá? Elaine.
Tá? A Elaine vai responder, mas perfeito, Elaine. A gente trabalha assim também, nesse fluxo, tá? É você mesmo que desenha, né? Hoje eu também desenhei há algum tempo, né? Hoje, como eu tenho um volume muito grande de trabalho, eu não desenho mais, eu terceirizo esse desenho. Eu tenho um menino, algumas situações as minhas meninas aqui desenham, né? Mas os casos mais complexos a gente terceiriza o desenho para o Gabriel, que foi funcionário nosso, tal. E hoje ele desenha. E, inclusive, eu indico, super indico, ele, entendeu? Você escaneia aí os casos de alta complexidade, ele desenha para você. Tudo redondinho, viu? Tem tudo redondinho, tá? Olá, Volney. Boa tarde. Oi, Volney. Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço. Tudo bom? Elaine. A Elaine tá respondendo aqui, eu que agradeço, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí também, tá? Oi, Volney, tudo bem? Joia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nesses preparos de lente ou de faceta, no caso, lente de contato, no caso que não tem envolvimento, por exemplo, de restaurações classe 3, as proximais, não há necessidade de romper, então, os pontos de contato. Você prepara a lâmina, a faceta, ela vai abraçar só a primeira porção, vamos supor assim, mesial da face proximal. Vamos dividir a face proximal em 3. Mesial, inicial, mesial e distal. Vai envolver só a primeira porção da face mesial. Sim. Eu preparo ali, eu não vou com broca preparando ali, eu vou só com lixo, eu consigo preparar ali, é isso? Isso, perfeito, Vonei. A resina de classe 3, você não precisa romper o contato proximal. Algumas situações, a resina de classe 3, quando você prepara em sisal, ela se torna uma resina de classe 4, aí você rompe, entendeu? Mas necessariamente não, tá? Não precisa. Essa é perfeita, essa é a regra mesmo. Que tem na aula de preparo lá no site também. Você deve ter visto lá, né? Então, é a mesma coisa para lente de contato. Quando você fala resina de classe 3... contato, faceta, isso mesmo. Certo, não. Aí prepara já direto com lixo ali, não precisa ir com broca e você romper, vai combinar com o seu técnico se ele quer que você passe uma colmeia entre os dentes ali para dar uma, né? A gente normalmente passa para facilitar o uso do fio dental depois, tá? Mas isso aí está bem claro lá no site, tá? No e-book de preparo e cimentação. É um e-book só, tá lá, preparos minimamente invasivos monitorados. Tá bem detalhadinho lá, tá bom? Eu acho que a gente vai dar uma aula de preparo de lente um pouquinho para frente, tá? Joia, obrigado, Alana. Imagina. Parabenizando pela aula. Quem? Felipe, bom demais, né? Obrigado. Felipe, da onde que é o Felipe? Felipe, o quê? Felipe está parabenizando aqui pela aula. Obrigado, Felipe. Só escreve aí de onde você é, Felipe. Mais alguém? Alguém quer fazer pergunta aí, gente? Thelminha apareceu, né, Thelminha? Tava em lockdown aí, Hã? Mais ou menos. Aqui no Brasil, da lockdown, o povo vai tudo para passear, cara. Brincadeira, bicho. Pois é, responsabilidades. O Telmo, gente, Muniz, para quem não conhece, é de Portugal, Lisboa, tá? O Telmo é um grande profissional lá em Lisboa e sempre que ele pode, ele participa das nossas aulas, é parceiro nosso, é meu guri enológico, que fala? Gastroenologia. Falando nisso, eu tô com um bacalhauzinho, um lombo de bacalhau do Porto, lá no leite gordo, lá, assim, do dia que você me ensinou. Tá lá, amanhã eu vou botar o bichinho, vou filmar para você ver se ficou bom. Ui. E o tintinho. Receita do Telmo. O Telmo é um grande profissional, é um grande gastronômico. Gastroenólogo. Manja pra caramba de gastronomia e de enologia. Um dos que eu conheço que mais manja. Thelminha, como é que tá as coisas aí em Portugal? Agora tá mais tranquilo, né? Tá mais tranquilo. Tem poucas mortes e tal. Estamos abrindo aqui devagarinho o resto todo, mas ainda temos bastante cuidado ainda. Os voos para o Brasil só vai abrir no final de maio, para você ter uma ideia. Já estamos bem... Mas está indo. Então, vai soltando um pouco as pessoas, porque também é difícil, né? A economia está... Gente, é importante esse feedback com o Telmo aí, porque o que está acontecendo aqui no Brasil, Telmo? Está faltando muito material, viu?
Algumas né? empresas, por exemplo, um material top para a gente fazer a pré-hibridização, que é o Clearfield SE, está em Sim. falta. Eu entrei em contato com o pessoal da Curaray, eles renovaram o visto de importação, mas está todo um protocolo na Anvisa, tal, não tem previsão de voltar. Vai voltar, mas não tem previsão. E isso acontecia muito na época que o Brasil não tinha essa... O Brasil está num poder econômico diferente hoje, né? Mas está começando a faltar algumas coisas, está preocupando. Acho que Como é que está em Portugal? Como eu vi esses dias, acho que é o líquido mais caro do mundo, né? Os adesivos, né? Sim, 1 litro, 98 milhões, né? A gente paga no... Exatamente, é o líquido mais caro do mundo. E está faltando, esse que é o problema. Você pega aqui, por exemplo, o padrão ouro para a gente aqui, não sei na Europa se tem outros produtos, mas ainda é o Clearfield SE, né? A gente está aqui com o material da Ciron, outros materiais, mas não tem o mesmo desempenho, né? Então, não? A gente está... não tem o mesmo desempenho, não. E não só está começando a faltar outras coisas também, né? Algumas listas, algumas coisinhas estão faltando. Tá? Então, isso preocupa um pouco a gente, né? E mas tá preço exorbitante, cara. Subiu demais o preço das coisas, tem preocupado muita gente. Aí em Portugal aconteceu isso também? Faltar material, subir demais os preços? Não. O que subiu muito de preço aqui foram os descartáveis, né? Sim, mas é normal, porque faltou no mundo inteiro, né? Luvas, essas coisas, né? Mas o resto não. O resto vem... Não, sim, o resto vem se mantendo. As coisas. Né? Algum outro colega tem um feedback aí também de... Os colegas estão me ligando que está faltando material, que não encontra isso. Professor, onde que eu encontro Clearfield? Onde que eu encontro isso? Onde que eu encontro aquilo? Então tá algumas coisinhas faltando. Preocupa a gente. Mas é isso aí, Thelminho. Em breve nós vamos estar juntos aí. Com certeza. Fica aguardando. Vai aí, né? Mais uma vez, uma aula com toda a propriedade. Bem bacana, Zé. Bem bacana. As pessoas têm que aproveitarem conhecimento do bom e do melhor. Valeu. O material é muito bom. Pode não saber fazer, mas tem que saber olhar, né? Tem que saber... sim, não precisa fazer, mas tem que saber ter olhar crítico e saber cobrar do técnico, pelo menos, né? Só falar, meu técnico é bom, mas não precisa saber isso. Tem que saber, sim. Não. É aquilo que você falou anteriormente. Não ficou bom, mas o que não ficou bom? Não sei, não ficou bom, né? Tem que apontar. Um exemplo típico, por exemplo, quando vem enceramento diagnóstico, né? Até a Elaine Stuani aí, às vezes mesmo que você trabalhe digital, às vezes você faz um ensaio estético e o seu projeto não ficou legal. Como se tiver uma pequena modificação, você modifica ali na hora. Então, você modifica ali, aumenta um pouquinho, tira um pouquinho e tal. Você tem que saber os critérios. Você não devolver para o técnico, principalmente quem mora longe. Entendeu? Você faz o ajuste ali certinho e tal. Quem tem um scanner, escaneia de novo. E quem não tem, molda. Fala, a partir de agora... Sim, você personaliza o mockup, né? A Elaine está falando aqui, com certeza. Então, esses itens são importantes, né, gente? Você não vai ficar patinando, né? Então, tem colega que fica aí 2, 3, 4 sessões para fazer um dente, cara. Né? Um central, entendeu? Tem que saber os conceitos também de mimetismo para a gente saber mapear um dente, né? E esses conceitos são importantes, né? Sem dúvida. Importantes. Beleza? Obrigado, Thelmin, mais uma vez, tá? Obrigado pela participação. Cara, do seu naipe aí para participar nas aulas nossas. A gente fica muito contente. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade e a tua transparência. Obrigado, nosso. Beleza, valeu, obrigado. Grande profissional. Gente, mais alguma pergunta aí? Hoje a gente estendeu um pouquinho mais, né? Já é 4 horas. Juviana. Tá. Juviana falando que usou o adesivo da Cirona. Usei o adesivo da Cirona para desensibilizar a lente. Funcionou bem. Obrigado pela dica. Valeu. Então, nós estamos tendo o melhor desempenho clínico dos adesivos, substituindo o adesivo do Clearfield, é um adesivo da Cirona, tá? Manda o nome aí, Juliana, que eu me esqueci o nome. É um adesivo que eu indiquei para a Cirona, o pessoal da Unesp está pesquisando, está tendo o melhor desempenho que está tendo, tá? Para substituir o Clearfield, é um adesivo da Cirona, está funcionando muito bem, tá? E acho que é até mais barato do que o Clearfield. Beleza? Gente, mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente vai finalizar. Coelho, você sempre participa aí, quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Oi, Zé Olavo, tudo bem? Tudo bem, querido. E aí, como é que tá aí no sul? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilinho. Estou em Pissarras hoje. Tá em Pissarras? Tá aí na casa? Pissarras é uma praia aqui. Sim. Na realidade, vou morar em Pissarras agora. Vai mudar? Isso, vou mudar. Vou continuar trabalhando em Joinville, mas vou morar na praia. Tá. Legal. Dá quantos quilômetros? Dá 65. Vai todo dia, né? Não sei todo dia. Isso.
Tranquilinho, aham. Certinho. Tranquilinho. O adesivo é o Prime Bond Universal da Dentsply-Sirona, tá? Prime Bond tem como jogar aí no grupo? A Juliana jogou no grupo aí já, tá? Prime Bond Universal da Sirona, é top, tá? Show de bola. Tem todo um jeito diferente de usar aí. Depois a gente vai lá pro Telegram. Quem quiser, a gente passa o passo a passo lá no Telegram, tá? De como usar. Hã? Ele é de passo único, tá? Beleza? Opa, tem alguém Bateu o papel. Ah, tem meus netos quebrando pau aqui um com o outro. Aqui. Ah, é? Aham. Beleza. São terroristas. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu, querido. Fica com Deus aí. Um abraço. Bom final de semana. Obrigadão. E um gastando papel. Como faço para entrar no Telegram? Você tem que... Tem o convite aí, Josi? Passar o número dela aqui que eu mando. Você não quer mandar o seu número aqui, que ela manda pelo WhatsApp o link para você entrar direto no Telegram. Lá no site não tem? Eu vou mandar para ela aqui, no privado. Ah, tá bom, Sônia. De onde você é? A Iva. Ah, tá. Sônia também. De onde vocês são? Tá, a gente vai passar, então, eu vou passar no Telegram lá, como o passo a passo do adesivo, tá? Eu vou para casa, senão eu fico preso. Aí, quando chegar em casa, eu entro no Telegram e passo para vocês. Tá bom? Ó, 28 pessoas no bate-papo aí, é? Não quer conversa que o bate-papo tá fechado. Ah, tá. Gente, ok? Podemos terminar? Então, ó, depois nós vamos lá para o grupo do Telegram, e lá no grupo do Telegram a gente tira, tá? Quem quiser, eu vou deixar aberto aqui mais um pouquinho, tá? Eu sugiro que vocês entrem. Tem como você colocar o site aí? Quem não conhece o site, entra no site lá, que vocês encontram tudo no site, tá? No nosso site lá, beleza? Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui. Põe meu WhatsApp aí, Josi. Aí quem não conseguir, manda mensagem no WhatsApp que eu dou os caminhos do Telegram, os atalhos lá, tá bom? Obrigado, Juliana. A Juliana está colocando aqui, obrigado, sempre aprendendo mais, com certeza, tá? Ó, tá aí, ó, idiom.com.br, site, tá? Entra aí, e a Josi vai passar o meu WhatsApp aí também, tá? E aí lá no WhatsApp a gente manda os links do Telegram. Já vou colocar. Quem me mandar aqui, eu já coloco. Você não quer colocar o link aí já não, Josi? Consegue? Vou ver se a Josi consegue colocar o link do Telegram aí Aí vocês já entram no grupo do Telegram. Aí lá a gente tira todas as dúvidas. Aliás, vocês estão usando muito pouco o grupo do Telegram, tá? Vamos usar mais aí para tirar dúvidas. Ou vocês estão sabendo tudo ou estão preguiçosos. Beleza? Mandou? A Josi vai mandar o link aí mandando eu já fecho o link. Beleza? Viu? A Josi está mandando aí. Elaine Stone. Elaine é de Nova Mutum, né? Deu, Josi? Gente, mais uma pergunta? Podemos finalizar? Ó, a Josi mandou o link, então, para entrar no grupo do Telegram, tá? Beleza, Josi? Rosina, quer fazer alguma pergunta? Tá digitando ali, parece? Podemos finalizar, então? Ah, tá conectando o áudio. Quer fazer uma pergunta, Rosina? Alguém está digitando aí? Não. Podemos finalizar, então? Gente, então, obrigado pela participação de vocês, tá? Mas daqui a pouquinho vou estar disponível lá no Telegram. Quem tiver alguma dúvida, tá? Nos procure lá que teremos o maior prazer em retribuir, tá bom? Elaine, nós depois fale no meu privado, lá nós temos curso VIP aqui, tá? Sobre todo o fluxo de trabalho e tal, é bem interessante, viu?
Então, quem tiver interesse, pode entrar no site lá, tá? Então, aguardo vocês no Telegram, mais daqui uma meia hora, talvez um pouquinho mais, tá? E aí eu vou passar o passo a passo desse adesivo novo aí, tá bom? Grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus, tá? Obrigado, Olavo. Boa tarde, né? Eu que agradeço. Um abraço a todos.